ama sem se preocupar se é amado, assim é Deus. Ele ama a humanidade, não se importando com a sua indiferença. O amor divino acredita que você pode. Ele está disposto a sofrer, a esperar e a suportar simplesmente porque ama. O amor divino não se importa com o que digam ou pensam a seu respeito. É o que eu estava falando antes. A gente, quando ama alguém, ou a gente ama de coração ou não ama. Agora, se a pessoa nos machucou e a gente continua amando, é que nós já estamos sendo transformados. Agora, quando a pessoa nos machuca, e a gente ama aquela pessoa e ela machucou a gente não sabe para que lado vai, porque a gente não ama aquela pessoa. Né? Isso é transformação, nós precisamos ser transformados nessa área ainda. É o perdão. Bom, ele ama sem preocupar se é amado. Respeita mesmo que não o respeite. Pois não encontra dificuldades para amar. Sacia o faminto e dá de beber a quem tem sede. Este é o amor divino. Deus, Ele sempre vai ter algo para nós. Qualquer área da nossa vida. E o amor está incluso em todas essas áreas. Ele vai nos saciar a nossa sede, a nossa fome, a nossa vontade, mas sempre vai vir o amor incluso, porque Ele vai nos abraçar. É que nem a caminhada. Nossa caminhada na areia, no mar, na praia, nós estamos andando lado a lado com Deus. Mas tem um momento na nossa vida que a gente vê que só tem uma pegada, e o Senhor me abandonou. E lá na frente a gente olha e vê que Ele está nos conduzindo pelo braço dEle. Na verdade, nós que cansamos, e Ele continuou. Né? Esse é o amor de Deus. Ele suporta, Ele nos resgata, Ele nos aceita, indiferente do que nós fizemos, o que nós somos, e continua nos amando. Né? Quando Jesus nos ordenou que amássemos uns aos outros, Ele estava falando para amarmos as pessoas com o amor divino, e não o amor humano, carnal no caso. Pois sabemos que de nós mesmos não podemos produzir frutos bons. Todo fruto bom que porventura venhamos a produzir é através de uma comunhão com o Espírito Santo. Né? Isso é a videira verdadeira, né? Que no seu tempo certo dará bons frutos. E nós estamos assim. Eu preciso mudar, preciso crescer mais, preciso ser essa fruta. E preciso ser essa videira. No leito do rio, que não vai cessar esse rio, né? Vai vir a fruta na hora certa também de Deus. Amém? A Bíblia diz que o fruto do Espírito é amor. Gálatas 5:22. Ninguém consegue amar seus inimigos se não nascer de novo. É o renovo de Deus. Precisamos nascer para poder amar. Se o mundo lá fora oferece muitas oportunidades, porém, é uma oportunidade fácil e passageira. Muitos estão se divertindo hoje, sexta-feira, mas amanhã começa tudo de novo. Se nós formos lá para fora, nós vamos se divertir e amanhã vai vir outras alegrias. É diferente, né? Nós do mundo. Porque nós já começamos a criar um vínculo de amor com Deus. E já começou a ser derramado nos nossos corações. Nós começamos a crescer nesse amor, a ser zeloso, a compartilhar, a saber buscar e saber onde vamos beber esta água. Né? Amar é uma ordem. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 1 de João 4:7. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Romanos 13:10. Porquanto o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Né? Lá em Romanos 5:5, fala muito bem sobre essa passagem. E em 1 de João 4:8 ao 21, que é extenso, eu vou ler só um detalhe, que Deus é amor, e não quer amor, e que não o amor é de Deus. Ele é o próprio amor. Ele é o próprio amor. Né? Nisso o mundo, com sua visão superficial e egoísta do amor, distorceu estas palavras e contaminou a nossa compreensão em relação ao amor. O mundo pensa que o amor
é o que faz uma pessoa se sentir bem e que não há problema em sacrificar os princípios morais e os direitos dos outros a fim de obter tal amor. E Deus não é esse tipo de amor, pois o verdadeiro amor é de Deus, que é santo, justo e perfeito. Se verdadeiramente conhecemos a Deus, amaremos como Ele ama. Isso nós aprendemos no nosso dia. Poxa, Deus se derramou amor na minha vida, está derramando amor na minha vida, por que eu não vou ter compaixão com aquela outra pessoa? Se eu olhar minha vida hoje, eu vou dizer assim, poxa, quem eu era, quem eu sou hoje, alguém me amou como eu era. Eu estou aqui hoje. E eu estou aprendendo justamente a derramar esse mesmo amor com aqueles que não estão no caminho do Senhor. Diz que no momento em que nos tornamos cristãos, recebemos o Espírito Santo, a presença de Deus em nossa vida, é a prova de que realmente pertencemos a Ele. Ele nos dá também o poder de amar. Conte e confie em tal poder quando procurar alcançar as pessoas, pois à medida que fizer, você ganhará confiança. E uma observação em Mateus 5, no versículo 44, ele diz, orai pelos seus inimigos. Devemos sim exercitar a nossa função de sacerdote. Marcelo Fará, Cláudio Mas e Paulo Roberto Paixão, e obrigado. Glória a Deus, assumiu aí. Assumiu a falta do irmão. Vamos lá então, Mateus 5, vamos. Muito bom, ele tocou em quase tudo. Vamos tentar organizar as ideias agora, para lançar dúvidas. Bom, o que Jesus está fazendo aqui nesse final do capítulo 5? Ele falou que a justiça se você quer entrar no céu, a sua justiça tem que o quê? Exceder em muito a justiça dos fariseus. E ele está, então, comparando a justiça dos fariseus com a justiça do reino. E ele foi dando vários exemplos. Ele começou com a ira e foi num crescendo. Você tem que tirar a ira do teu coração. Você tem que tirar a cobiça do teu coração. Cobiçar a mulher do próximo. Você tem que tirar o desejo de vingança do teu coração. E depois de tirar tudo isso do teu coração, você tem que colocar o quê? O amor. Então ele sai do ódio e chega no amor. Amém? E ele sempre está criticando o Velho Testamento e a lei? Não. Ele nunca criticou o Velho Testamento e a lei. Por isso ele está dizendo, ouviste o que foi dito, não é? Não o que foi escrito. E esse é o caso. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo que é versículo 43, e odiarás o teu inimigo. O que está escrito no Velho Testamento? Não, sobre amor, você pode pegar, é Lucas, se eu não me engano, Levítico, se eu não me engano, eu acho que eu anotei aqui, 19, 18. Você já vai ver lá o amor. Levítico 19. Que milagre, minha esposa está aqui ouvindo a aula. Isso assim é uma coisa que... 19, 18. É só o amor mesmo. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. Lembra da ira e do ódio? Mas amará o teu próximo como a ti mesmo. Então já está isso lá escrito. Não é? Está escrito isso, mas o que eles estavam ouvindo? Mateus 5, 43. Não estavam ouvindo isso, eles estavam ouvindo o quê? Amar o próximo, mas odiar os inimigos. Ou seja, os religiosos da época, eles sabiam que tinham que amar. Mas eles falhavam em reconhecer quem é o próximo. Eles achavam que era para amar o que estavam próximo deles. O próximo deles era a família de Israel. E até, de certa forma, era natural essa conclusão,
Porque quando eles entraram na sua terra prometida, Deus mandou o quê? Acabar com aquele povo, lembra disso? E isso levou alguns deles, a pensar que era isso aí. Eles não estudaram direito o Velho Testamento, porque como falou o Cláudio, quando Jonas vem, Deus mostra o amor dele por aquele povo bárbaro. Nem Jonas queria salvá-los, mas Deus queria salvá-los. E já mostra o amor de Deus por aqueles que não eram do povo de Israel. Então Jesus vem colocar isso, olha só. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo sim, mas ninguém falou para odiar o inimigo. Vocês estão odiando os gentios. Naquele tempo, para você ter uma ideia, eles nem davam a paz do Senhor para os gentios. Eles nem cumprimentavam os gentios. Eles se consideravam um povo separado. E Deus só amava a esse povo. Então Jesus vai começar a quebrar isso aqui. Esse era o erro da interpretação da lei do amor pelos fariseus. Eu, porém, vos digo, o quê? Amai, lê aí, 44, amai até onde? Até os vossos inimigos, ou seja, não tem fronteira. É isso que Jesus está falando. Vocês estão colocando fronteira no amor, mas o amor não tem fronteira não. Até o pior dos seus inimigos, você deve amar. Ou seja, independente da raça, se é povo de Israel, se não é povo de Israel, se é crente, se não é crente, se a cor, o continente que moram, a classe social, eu falo para vocês têm que amar eles. E ainda mais, orar pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Por quê? Leiam aí, por quê? Porque Deus faz nascer o sol tanto para os maus quanto para os bons. A chuva para os justos como para os justos. Olha só, você não quer ser que nem teu pai? Se teu pai faz isso, ele aceita os maus e os bons e derrama graça sobre eles, quem é você para não fazer isso? É isso que Jesus está tentando colocar. Vocês estão totalmente enganados sobre esse negócio de ter um povo escolhido. 46. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Os próprios publicanos que vocês tanto odeiam, eles também amam uns aos outros. E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazer os gentios também isso? Eu até fiz no e-mail, né? É assim, ó. Jesus está tentando explicar o seguinte, olha. Primeira coisa. Não tem fronteiras para o amor. Vocês têm que amar a todos. Que eu acabei de ler aqui. Se saudade de vossos irmãos não faz. Acabei perdendo. O que eu tinha falado antes de ir para lá? Eu fui fazer um resumo e perdi. E se saudade somente os vossos irmãos. Tá bom. Então, Jesus está começando a nos ensinar uma frase que eu até botei no e-mail. Diz assim, ó. Aquele que responde o bem com o mal é uma resposta diabólica. Responder o bem com o bem é uma resposta humana. Responder o mal com o bem é uma resposta divina. E o amor que ele está falando é um amor, como o Claudinho falou, divino. De que vale você tratar o bem com o bem? O seu amigo bem? E você não está tendo vantagem nenhuma. Isso qualquer um faz. Isso está no homem. Mas o Deus não quer um amor humano. Deus quer um amor divino. Alguns não sabem, então, quais são os 3 amores que tem na Bíblia? Quem lembra? Filos,
Eros e ágape. O que é o amor filos? Filéu, entre irmãos. Em alguns locais você vai ver isso na Bíblia. Todos esses são traduzidos para uma palavra só no Novo Testamento, amor. Eros é o amor o quê? Sensual, erótico, né? E o ágape é o amor divino, o amor de Deus. Quando você lê 1 Coríntios 13, como Cláudio fez, você está falando de quê? Ágape, que é o mesmo amor que Jesus está falando aqui. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. Ou seja, sede perfeitos no amor, como Deus é amor. Não é? Ou sede perfeitos em toda essa justiça que eu estou acabando de explicar a vocês. Essa é a meta de vocês. Como fazer isso? A questão é, você já entendeu o que tem que fazer? Não tem limite, o amor. Agora é, como fazer isso? O irmão falou. Como que eu posso amar alguém? Agape. Bom. Pessoal, da onde vem o amor? Então, como é que o amor é derramado em nós? Romanos 5, 5. Vamos ler lá, para decorar. Esse aí é um versículo que todo mundo tem que decorar. Então vamos lá. O amor de Deus é derramado em nós através do Espírito Santo de Deus, que nos foi outorgado. Então, se eu preciso dar amor, eu tenho que antes ter o quê? Ter amor. Para ter amor, eu tenho que ter o Espírito. Para ter o Espírito, eu tenho que nascer de novo. Foi o que ele falou. Agora, eu vou nascer de novo. Já recebi o Espírito, já recebi uma dose de amor. Basta isso? Não. Eu tenho que ser... Sim, mas eu tenho que ser... Para que eu possa derramar, eu tenho que ser o quê? Cheio. Cheio de quê? Para ser cheio do amor, eu tenho que ser o quê? Cheio do Espírito. Tudo na vida cristã, você vai acabar sempre na mesma raiz. Cheio do Espírito. Porque, na verdade, o amor, embora a gente chame de dom supremo, ele mesmo leu, Gálatas 5, 22, o amor é o quê? É fruto do Espírito Santo. Ou seja, ele vem naturalmente quando o Espírito está fluindo no teu coração. Quer dizer, naturalmente. Sobrenaturalmente, quando o Espírito está fluindo no teu coração. Vem espontaneamente quando o Espírito está no teu rapaz. Por isso que a gente está fazendo um jejum para se aproximar mais de quem? De Deus, para se receber mais de Deus. Então, você e eu que temos assim, cônjuges que Deus colocou nas nossas vidas, está nos dando uma excelente oportunidade para quê? Hein? Para derramar o quê? Amor divino sobre o cônjuge. Está brincando? Não existe. Ela para cá e eu para lá, a mesma coisa. Não existe casamento. Não existe casamento sem o fluir do amor de Deus. Por isso que pelo menos um dos dois, mesmo quando um é crente, o outro não é, Deus fala, mantém, porque um santifica o outro, porque um recebe amor e derrama amor no lar. Enquanto não tiver um ligado em Deus, em amor, e que queira pagar o preço do amor, o lar será destruído. Se tem alguém que quer pagar o preço do amor, o tempo passará, não sei quando, mas o lar será restaurado gradativamente. Tudo na vida cristã começa com a intimidade com o Espírito Santo de Deus.
em 1 João 4, ele leu lá, que o amor procede de Deus, que Deus é amor. Então, a mesma coisa, o Espírito de Deus em nós, amor colocado em Deus. Deus não envia um correio com amor, não. Assim, te manda uma cartinha com amor para o teu coração. Não é assim, não. Ele é amor. Quando ele vem com amor e habita em você. Quando Deus habita em você, o amor está habitando, o ágape está habitando em você. E quando você começa a deixar ele encher você, só assim você vai poder derramar esse amor. Jesus, quando olhava as pessoas, ele olhava assim, a Bíblia sempre diz, ele olhava com compaixão. É a primeira marca de quem está cheio do amor. Porque a gente, quando olha as pessoas, a primeira marca humana que vem é você tentar explicar o que está acontecendo, analisar e muitas vezes até criticar. É ou não é? Está acontecendo isso por causa disso. Fulano bobeou, papapá. Não, mas Jesus não quer saber o que Zaqueu fez. Ele olha para Zaqueu e diz assim, olha, hoje eu quero ir na tua casa. Eu me agrado de ti. Hoje eu quero fazer uma obra na tua vida. É isso que Jesus sempre quer fazer. Compaixão do ceguinho, compaixão do leproso. Todo mundo foge do leproso. Jesus toca o leproso. Porque tem compaixão. Isso é uma coisa que é difícil, porque às vezes a gente está querendo forçar a barra e ter compaixão humana. A compaixão humana cessa. Pastor, então o que você está falando? Qual é a saída? Ser cheio do Espírito sempre. Para botar em prática o amor de Deus. Vê se tem mais coisa. Jesus então falou assim, a grande dúvida então dos fariseus era quem é o próximo. Amar ao próximo como a ti mesmo. Em Lucas 10, um mestre da lei começa a dialogar com Jesus. E faz essa pergunta. Vamos lá, em Lucas 10. Quem sabe essa história direitinho aí? Versículo 27. Vou ler desde 25. A história de quem isso aí? A história do bom samaritano. Até agora nós falamos de teoria do amor. Você pega 1 João 4. Deus é amor, procede de amor, aquele que não ama, não vem de Deus. 1 Coríntios 13. Todo mundo está falando de conceito, de natureza, de definição. Agora Jesus vai dar um exemplo prático. Um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? E ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeu-lhe corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou, mas quem é o próximo? Quem é o meu próximo? E aí, respondeu Jesus, contou a parábola do bom samaritano, dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Essa é uma estrada, não é uma estrada qualquer. Jesus usou essa estrada. Lembra de Jericó? Onde o povo caiu? Lembra dos ceguinhos de Jericó? Era ali. Tem um monte de outros milagres que você vai ver que aconteceram nessa estrada. Então ele escolheu a parábola nessa estrada. Os judeus conheciam bem essa estrada. De Jerusalém para Jericó. Veio e caiu em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando o quê? Semi-morto. E aí vai passar agora. Vai vir primeiro quem? O sacerdote vai passar, vai olhar o cara lá estendido no chão, está lá o corpo estendido no chão. E ele passa de passagem. O maior religioso da época. O pastor da igreja passou, viu o cara lá e disse assim, não, vou embora. Pá. Aí vem o levita, a Ana lá, a dirigente do louvor, veio lá, olhou assim,
O cara lá disse, não, eu tenho que fazer o meu ensaio hoje lá na igreja, senão sabe como é que é. Aí lá vai ela também, passa de passagem. E aí Jesus diz que no 33, certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, ó o verbo aí. Ó o verbo aí. Qual o nome desse verbo aí? Compadeceu-se dele. Foi tocado pela necessidade e o sofrimento dele. Chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, tratou dos ferimentos, aplicou óleo e vinho, colocou no próprio animal, levou-lhe para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, 2 denários, um denário era o trabalho de um dia. Então, dinheiro de 2 diárias, e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Aí Jesus pergunta, qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e procede tu de igual modo. Acho que toda a igreja, quando lê isso aqui, né, toca, será que eu tô nessa, né? Será que Jesus está falando comigo? Se eu estivesse viajando na estrada de Jericó e visse um homem ferido, o que você acha que você faria? Hein? Em qualquer lugar. Qualquer estrada que você tivesse aqui, um homem ferido à beira do caminho, qual é a nossa tendência? Passar de lado. Atualmente tem até uma justificativa, que está muito, pode ser o cara me armando para me roubar, não é? Mas realmente Jesus mandou fazer isso, ter misericórdia das pessoas. Amém. Por que os religiosos não pararam? Por que os religiosos não pararam? Para não ser contaminados. Por que eles seriam contaminados? Não. Semi-morto, poderia até estar morto, porque ele estava lá. Então, se um sacerdote ou um levita tocasse no morto, ele ficaria impuro, cerimonialmente impuro. Então eles não quiseram nem arriscar, porque eu já pensou se eu vou lá, toco nele, ele está morto, e aí eu vou ficar impuro. Veja como Jesus está ridicularizando a forma com que eles estão interpretando a lei. Lembra aquele negócio de regras e princípios? Jesus está aqui ridicularizando. Vocês não entenderam nada. Porque o amor está acima de todos os ritos. É um princípio. Porque quando você resume a lei, eles sabiam disso, que o cara respondeu ainda há pouco, como é que eu resumo a lei? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Só que na hora da prática, o que está valendo é o cerimonial. E Jesus vai fundo. Então, ali ele já botou o cara semi-morto por causa disso. Porque certamente os religiosos da época agiriam dessa forma. Eles estavam ouvindo e sabiam que iam fazer assim. E mais, e por que Jesus botou o herói dessa história, um samaritano? Vai lá, Raquel. Por que o herói da história é um samaritano? Primeiro, ele não é da mesma raça. Que ele estava acostumado a só olhar para quem é. Havia um judeu ali. E quem é que foi o herói do judeu? Um samaritano. Samaritano e judeus se amavam, não é? Se odiavam. Mesmo assim, o samaritano foi lá. Briga de família, são os primos. Briga de família é assim mesmo, né? Família é uma coisa maravilhosa, né? Aí, pessoal, mas mesmo assim, se você tem uma família complicada, lembre-se que você deve auxiliar a sua família.
A impureza está, anota aí, a impureza está em Número 19, se você quiser estudar em casa. Números, como define a impureza, por isso que eles não foram. Número 19, 11 a 22, você vai ler essas impurezas em casa. A impureza cerimonial do morto, e aí tinha uma série de coisas que eles tinham que fazer. Por que Jesus colocou? Porque era samaritano. Qual é a reação dos judeus quando vê que o samaritano é que é o cara? Hein? Eles achavam que eles eram o quê? Eles eram superiores e os samaritanos eram os inferiores. Jesus mostrou exatamente o contrário para eles. Como essa parábola responde à pergunta: quem é o próximo? Afinal, eu te pergunto, quem é o próximo da tua vida? Hein? Sim, melhora. Qualquer um. Melhora. Hein? Qualquer pessoa, define mais. Qualquer pessoa que Deus colocar no teu caminho. Qualquer pessoa que Deus colocar no teu caminho, independente de raça, cor e etc. Quando você encontrar alguém no teu caminho, pense duas vezes. Porque nós temos um problema sério. Qual é o problema que nós temos agora? Vamos lá. Vamos trazer agora a realidade. Vem para cá. Isso, vem para cá. Hoje nós temos ali, vamos fazer uma coisa que não existe aqui. A gente passa e tem 10 viciados ali, 10 craqueiros ali. É um próximo que Deus colocou na tua frente. E agora, né, irmão? Né? A mulher a irmã já resolveu o problema, já não passa por aquele caminho. Então ela já não tem um próximo craqueiro. Ela resolvido o problema. Resolvido. Mas tem dia que você não consegue. A gente tem que... Os que os olhos não veem, o coração não sente. Fecha os olhos, bota um negocinho, passa. Pastor, o senhor disse que era o próximo. Não tinha nenhum, eu não vi nenhum próximo. É complicado demais, irmão. É complicado demais o que nós temos hoje. E por isso que eu digo, não adianta você tentar criar regra, porque é o Espírito Santo que vai te dizer, ajuda ou não ajuda? Faz ou não faz? Né? A Almera conta que, quando ela leu o 1 Coríntios, lembra disso, Maria? Ela conta que ela, quando leu o 1 Coríntios, ela absorveu o negócio do amor, e ela colocou um mendigo na casa dela. Ela foi, pegou o mendigo e botou dentro da casa, mendigo, e botou na casa dela. E depois de alguns meses, aquela pessoa começou a dar muito trabalho a ela, a ponto dela ter que tirar ele de lá. E Deus, eu não me lembro exatamente com que palavras Deus falou com ela, mas Deus explicou, amor não é isso aí não, calma, velho, não é assim. Você tem que usar também sabedoria. Você não pode colocar alguém dentro da tua casa, meu irmão. Não dá. Você tem que procurar ajudar de outra forma. Mas dentro da tua casa não tem como você colocar. Você está trazendo um problema para dentro da tua casa. Você tem que procurar dar assistência a ele sem afundar com ele. Eu gosto do avião, cara. No outro dia eu estava comentando com isso com alguém. Assim, eu era recém-convertido, quando eu entrei no avião, Deus falou comigo. Quem já ouviu as instruções do avião? Se faltar oxigênio, e se você tiver uma criança do teu lado, o que você tem que fazer? Assim, a emoção diria assim, vamos salvar a criança. É ou não é? Vamos botar logo nela, deixa de ser injusto. Não. Porque senão pode morrer você e ela. Primeiro você tem que colocar a máscara de oxigênio em você.
E você tem que estar sempre com a máquina, com aquele negócio de oxigênio. Você tem que ter oxigênio para ajudar as pessoas. Quando ele roubar o teu oxigênio, tu tá frito que nem ele. Então tem que ter muita sabedoria. Pode perguntar, Edina, você está assim. Pode perguntar. Tem que raciocinar muito. Tem regra? Não tem regra. Agora, quando batem a porta, aqui no início batia tanta gente, lembra? Está batendo menos, né? Agora quase não está batendo mais a porta. Mistura de opção dele com escravidão de Satanás. A gente nunca sabe o que quer dizer. Tem que orar e pedir a Deus misericórdia. Pede misericórdia. Amém. Agora imagine se você bater dentro da tua casa. Não é? Exatamente. Acaba com o teu casamento, rouba o que você tem. Parente também, diz ela, não só mendigo, se você cuidado quando bota. Fala, Ivanildo, depois ela já estava na frente. Então fala, irmã. Não sai por aí. Porque como Jesus falou, não, tudo bem. Vocês faziam esse trabalho também. Não, mas o trabalho é bonito, só precisa de ser guardado em oração. É assim, o que aconteceu com o samaritano, na verdade, o cara estava no caminho dele. De vez em quando, Deus coloca pessoas no nosso caminho mesmo. Não é por, quer dizer, ali, quando tiver, você tem que pensar, pedir ajuda do Espírito Santo. Vai fazer o quê? Seja sincero, tenha compaixão e pergunte. Como Maria disse, você é um maluco, de vez em quando dá R$10, dá R$5. Na dúvida, eu dou. Na dúvida, eu dou. Mas também aqueles R$5 vão resolver alguma coisa? Isso na vida a gente, a pessoa, você notar que ela está viva, né? Ela está viva, né? Falar com ela. Evanildo quer falar o quê?
uma decisão que você fez diante de Deus, e Deus vai honrar. Se você quiser abrir teu coração, Deus vai encher desse amor. Tome a decisão de amar o seu marido, apesar de tudo que ele é, apesar dele. Isso é amar. Eu não sinto mais amor. E daí? Não é esse o amor? Esses são os outros amores. Eros, sentimento puro. Olhei, apaixonei. Não, esse amor do Senhor não tem nada a ver com sentimento. É um amor divino, colocado por Deus dentro de você. Não é, é decisão, é igual a fé. A pessoa não anda pelo que sente, ela anda pelo que crê. Creia que Deus habita em você. E Deus é o quê? Deus é o quê? Amor. Então o amor de Deus habita em mim. Então eu tenho condição de amar essa pessoa. De amar no casamento, porque Deus quer restaurar o lar. Então eu tomo a decisão de amar, apesar desse mala, apesar dessa mala que eu tenho que conviver todo dia. Eu estou fazendo a vontade de Deus. E aí, quando você começar a fazer isso, o outro lado vai ver que alguma coisa não vai você. E aí as coisas começam a equilibrar. Pastor, esse pensamento é válido para qualquer tipo de pecado. Perdoar, mesma coisa. Sentimento, se eu for pelo meu sentimento, morreu. A fé não é pelos sentimentos. A caminhada cristã não é pelo que você sente. É pelo que você crê e decide obedecer. É. E se eu estiver errado? Você não vai estar errado, porque Deus é que está te julgando. Tem que fazer assim, cara, fazer assim. Então vai dar certo. E se meu lar não for restaurado? Faça a sua parte. Tem dúvida. Agora vai ganhar até um microfone. Isso é muito amor. Glória, é muita bênção. Uma das coisas mais gostosas é quando a gente sente o amor de Deus. Eu tinha um amor, aquele amor do meio ali. Mas e esse amor era muito possessivo. Era um amor muito possessivo. E quando eu me separei, eu fiquei com muita raiva. Então, esse amor se transforma em ódio, em raiva, né? Mas um dia o amor de Deus encheu meu coração. E eu amo tanto essa pessoa que eu amava ali no meio, aquele tipo daquele amor, que eu amo hoje, que eu quero tudo de bom. Mas de bom mesmo. Ele está com outra pessoa, eu oro todo dia pela pessoa, com sinceridade. Hoje é meu irmão, ela é minha irmã, em Cristo Jesus, porque eu orei muito para que isso acontecesse. Eu acho que isso é amor. Mesmo que o casamento não seja restaurado, a amizade fica, porque o amor de Deus entra e faz uma diferença, e é bom demais da conta. É muito melhor do que aquele amor lá. Esse amor dali é bom demais. Agora é o Cláudio. Maria está dizendo que passou da fase. Eu queria só complementar que se não pudermos fazer algo parecido, que fazemos que nem Paulo, primeiro seja imitadores de Cristo, né, que aí já é o início. Nós começamos pelo menos a imitar Cristo, nós vamos começar pelo princípio, né, o começo do amor. Não, eu tenho uma certa dúvida, assim, qual é a relação entre amor e relacionamento, assim, porque, por exemplo, você falou uma vez pregando sobre perdão, eu não sei se foi aqui ou se foi em pregação mesmo, que tudo bem, você perdoa, você decide perdoar, aí Deus vai trabalhando no seu coração, mas não necessariamente você tem que conviver com a pessoa e restaurar o relacionamento. Você pode amar uma pessoa mesmo de longe, entendeu? Entender se você só ama uma pessoa quando você se relaciona, ou você pode amar uma pessoa que você perdoa, mas você ainda não quer se relacionar. Ah, você já tinha falado? Ah, tá. Não, porque pra mim isso não...
Pastor, mas você falou um dia aqui que perdão e convivência é uma coisa diferente, não é? E como é que isso... É claro, é o mesmo exemplo que eu dei ainda há pouco de colocar uma pessoa dentro da tua casa, né? Por exemplo, alguém entra no teu lar, você confia e vamos supor, ele rouba tudo que é teu e vai embora. Ladrão. Você não sabia, o cara é um ladrão. Primeira coisa que você tem que fazer é... Fala. Raquel. O que você tem que fazer com esse cara? Hã? Não, tá bom, ele já foi, carregou tudo. Perdoar. E você deu a dica, perdoar. Perdoei ele. Agora, uma coisa é perdoar. Agora, eu sei que o cara ainda é ladrão. Eu sei que ele não mudou. Eu vou colocar ele de novo dentro da minha casa? Não. É isso que eu me referi. Que pessoa é essa? Não adianta falar, a pessoa é o quê? Porque é diferente. Porque se é seu marido, se é sua esposa, a resposta é uma coisa. Se é o seu primo de 4º grau, a resposta é outra. Isso. Você está misturando o amor romântico com o amor a atender necessidade. Não é? Porque é igual a Homera. Eu tenho que trazer para você pegar. Pô, o mendigo, pô, eu amo esse cara, Deus mandou amar, vou botar ele na minha casa. Tem coisas que são totalmente... Você está misturando banana com laranja e está confundindo. Né? Aqui no perdão, o que a gente pode tentar ajudar, ver se vai ajudar, é a reconciliação. Esquece um pouco o amor. Cai no perdão. Eu perdoei fulano. Então, daqui para lá está bem. Agora, a reconciliação, o que é isso que está falando? Voltar a conviver com ele. Depende de como Deus vai trabalhar no coração dele também. Então, eu sempre digo, perdoar é unidirecional. Voltar, reconciliação é bidirecional. Perdoar é você e Deus. Reconciliação é você, Deus, e o que Deus está fazendo no coração da outra pessoa. Porque senão você vai voltar a conviver e vai se machucar de novo. E vai perdoar de novo. E vai voltar. Então, sendo um pouco esperta, você fala assim, pô, fulano não está me fazendo bem. Isso não pode ser feito. Filhos e pais, pais e filhos, e marido e mulher. Por isso que eu perguntei quem era. Mas quando é uma pessoa da igreja, vamos lá, pessoa da igreja, o cara toda vez que conversa com você, está te... Então, Senhor, eu perdoo ele, cumprimento ele, trato ele bem, mas não quero conviver com ele. Não usar a cabeça, porque toda vez que começa a conviver, eu chego em casa mal. Então, evito. Não procuro ficar alimentando uma reconciliação quando o coração do lado de lá ainda não foi tocado. Agora ela voltou para o amar. Amar, posso. Vou ver, acho que eu consegui. O que é amar? Acho que é uma necessidade. O que é amar? É se doar, é atender à necessidade dele. Do outro, não a minha. A sua necessidade você coloca diante de Deus, que é esse negócio do perdoar. Eu limpei meu coração. Ele não merece que eu limpe o coração,
Mas eu limpei meu coração. Agora eu me perdi. Pergunta de novo? Não, faz a pergunta. Eu acho que você pode. Eu posso amar uma pessoa, atender a necessidade dela, fazer o bem a ela, até sem estar presente. Até sem estar presente. Eu estou achando que você está querendo evitar alguém. Pronto, você pode, pronto. Já foi. Não, está certo. Ela já entendeu, já entendeu. Aí é reconciliação. Aí é 2. Hã? Não, o perdão não, mas a reconciliação, sim. A reconciliação, sim. Isso, perdão é eu. De novo, perdão sou eu e Deus. Fala. Atitude de fé. Não de amor. Porque, na verdade, você está fazendo bem a quem? Amor a mim mesmo, vamos dizer assim. Não é? É amor a mim mesmo. Né? Na verdade, a pessoa nem merece, às vezes, e você está perdoando. É igual a Pedro. Quantas vezes eu vou ter que perdoar? Por quê? Por que Pedro faz essa pergunta? Porque o coração dele não está aberto a perdoar. Você está entendendo? Então, quer dizer, até quando eu vou ter que perdoar? Que eu não estou muito afim de perdoar. Me dá um número aí, entendeu? Mesma coisa o amor. Até quando eu vou ter que amar essa pessoa? Porque, na verdade, o teu coração não está querendo amar. Você está querendo achar um motivo para parar de perdoar. Você está querendo achar um motivo para parar de amar. Mas o evangelho é totalmente do outro lado. O teu coração tem que ser perdoador, cheio de compaixão, cheio de misericórdia. Você tem que procurar razões para amar, razões para perdoar, Pedro. E não ficar me perguntando quando é que eu devo parar de perdoar. Por isso que ele respondeu, 70 vezes 7. Pergunta. Acabamos de ler. Orar por eles e amar os nossos inimigos. E? Mas o que é amar? Não, você vai sempre perdoar seus inimigos. Mas espera aí, não acabei de dizer que você sempre perdoa? É doação, é atender necessidade, é olhar o bem do outro. Ao outro. Então, alguém perdoa. Só tem mais uma coisinha que eu queria ensinar antes de acabar, por favor. É a última. Para acabar esse assunto. Não. Uhum. Isso. Claro, claro. Ó, pessoal, para falar isso é uma história real. Tinham 2 irmãos numa guerra, acho que foi os armênios contra os turcos. E o soldado turco sai correndo atrás dessa menina e do seu irmão para matar. A menina escapa, pula, fica em cima do muro e vê o soldado turco não só matando, mas estraçalhando o irmãozinho dela. É verdade isso. Anos depois, ela se tornou uma enfermeira. E no hospital dela, quem chega? Ferido. O soldado turco. E ele estava com a doença que ela escreve. A doença era a seguinte: se eu não me esmeirasse muito, ele morreria. Se eu não desse o meu melhor, ele morreria. Eu olhei para ele e reconheci ele. E começou a minha luta. Dentro de mim tinha 2 vozes. Deixa. Você não vai matar, você apenas vai deixar.
E uma outra voz: salva, ame esse homem. E ela conta que na luta dela, finalmente a voz de Cristo dentro dela foi maior que a voz de Adão, né? A voz de Cristo venceu. E ela, então, tratou daquele homem, e aquele homem se salvou. E ele reconheceu ela. E ele perguntou a ela: por que você não me deixou morrer? Seria natural, eu teria feito isso. E ela respondeu: porque eu sirvo a um Deus que me ensinou a amar os meus inimigos. Ele pensou e falou assim: me fala mais sobre o teu Deus, que eu quero seguir esse teu Deus. Então, é isso aí, não é? Todas essas confusões aí, então tem que ver o que... Última coisa, no Bom Samaritano, para a gente ir embora, que já passou muito da hora, eu queria só que você, quando chegasse em casa, refletisse um pouquinho melhor sobre a história, na visão de Jesus Cristo. Quem é o bom samaritano? É aquele que vem pelo caminho e acha um semi-morto. Os pecadores que não têm Jesus são o quê? Semi-mortos. E Jesus paga o preço. O homem samaritano paga o preço. Carrega ele, cuida dele. E entrega ele na mão de um chamado de hospedeiro, dono da hospedaria. Entrega ele na mão, diz: cuida dele, que um dia eu vou voltar. Quem é o dono da hospedaria? Quem é? O Espírito Santo de Deus. Quem é o homem no caminho? Eu, você, todos os pecadores. Além de ensinar, ele também já estava falando algo maior que ele estava ensinando, que era ele como o bom samaritano, que não abre mão das nossas vidas, que trata as nossas feridas, nos entrega na mão do Espírito Santo. Nós estamos numa mão bem segura até o retorno dele, amém? Vamos ficar de pé, e nós só vamos ter aula agora, dia 16 de maio. Nós vamos entrar agora no capítulo 6. Eu vou voltar da aula um pouquinho, depois no Pai Nosso, eu vou dar mais uma ou duas aulas, depois no Pai Nosso eu vou dividir de novo. Pai, eu quero te agradecer por tudo que tu nos ensinaste, por toda essa polêmica, mas, Pai, se tu não ensinares a cada um de nós, se tu não derramares amor, o que será de nós, Senhor? Que os nossos corações a cada dia se abram para o teu amor e para olhar para as pessoas como tu olhas, como compaixão, Senhor, não como nós olhamos, para que teu nome seja glorificado, exaltado, como daquela moça enfermeira, Pai. Obrigado, no nome de Jesus. Amém. 1, 2, 3. Eu ia orar por vocês, mas nem deu tempo. Aleluia.